Bom dia, rapaziada, galera, tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um videozinho explicando as atividades da nossa apostila nas páginas 128 e 129, atividades essas referentes ao dia 6 de novembro, sexta-feira. Hoje é sexta-feira, meus amigos. E aí, nós temos... Deu uma travadinha ali, não tem problema, nós temos uma história em quadrinho. E o título da história é Cascão. Vejam, o Cascão chega, uai, gelo. Primeiro quadrinho ali, né? No segundo quadrinho a gente vê o sol batendo no gelo. E aí ele lendo e chegando a água perto, uai. Aí ele sai fora. A água tá acontecendo alguma coisa, ela tá evaporando, né? E aí ele tá vendo, nossa... Uai, boa, fiz de tudo e ele continua a não gostar de mim. Alguém tá dizendo, né? E eu avisei. A pior coisa que pode acontecer a uma nuvenzinha é se apaixonar pelo Cascão. E aí vem o coraçãozinho quebrado. Oi, tadinha. E aí, pessoal? Então a gente tem o primeiro quadrinho ali, o gelo, o segundo é esse que tem o gelo derretendo, o terceiro e assim por diante, tá? O quarto ali, ele saindo, que a água tá chegando, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? E aí, pessoal, a gente conhece o Cascão, sabe que o apelido dele é Cascão porque ele não gosta muito de água não, né? E é essa a ideia da história, a nuvenzinha que tá apaixonado por ele e ele... fugindo. E aí nós temos algumas perguntas para responder. Pergunta 505, na verdade, ela só quer nos pedir em quais quadrinhos a água aparece no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? O sólido é quando é gelo, né? Quando é líquido é no estado líquido, né? A água mesmo, né? E no estado gasoso, que é o vapor. E aí na próxima pergunta a gente quer saber as mudanças do estado físico, tá? No primeiro quadrinho nós temos uma mudança de estado físico. E aí a questão seguinte nos diz o seguinte: cite quais mudanças de estado físico da água podemos observar nos quadrinhos. Primeiro, segundo e quinto quadrinho. Pessoal, só para lembrar, nós temos... acho que dá para mencionar 5 ou 6 mudanças de estado físico, tá? Da água. O primeiro deles é a fusão. A fusão é quando a água sai do estado sólido para o estado líquido, tá? Aí nós temos também a vaporização, que é quando a água sai do líquido e vai para o estado gasoso, né? Vira vapor. A solidificação, olha... a água era líquida e ela está ficando sólida, né? Solidificação, ela vira gelo. A liquefação é quando sai do gasoso e vira líquido. Mas como assim? Vou dar um exemplo. Se você pegar quando tiver a chaleira, mas com muito cuidado, né? Dá para fazer essa experiência desde que você fale com o responsável, tá? Mas, por exemplo, a chaleira, quando ela está soltando vapor, se a gente colocar a mão próxima, não muito próxima, que senão queima, tá? Senão esquenta a nossa pele e não é legal. Mas se você deixar uma certa distância, aquele vapor vai juntando na palma da nossa mão e aquele vapor vai virando líquido, tá? Isso é um exemplo de liquefação, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a sublimação ou ressublimação, tá? Que é quando... sublimação é quando sai do gelo e já vira gasoso. E ressublimação é quando sai do gasoso vai para o gelo. Então aí já não é um processo um pouquinho mais químico, mais feito em laboratório, né? Não consigo pensar agora num exemplo prático que a gente possa fazer aqui, tá? Mas é possível, né? E aí nós vamos para a próxima página 129. A primeira pergunta pede o seguinte: o uso do ponto de exclamação na fala de Cascão indica dor. A gente sabe que o ponto de exclamação é aquele risquinho com um pontinho embaixo, né? E ele indica uma emoção sempre. Essa emoção é de dor,
surpresa, entusiasmo ou medo? Esse ponto de exclamação apresenta qual emoção do Cascão, pessoal? Aí a pergunta 508 nos pergunta: por que o coração aparece partido no último quadrinho? Por que, gente, que a nuvenzinha teve o coração partido? Certo? É essa pergunta 508. Aí na sequência nós temos um infográfico, né? Tem a água, economizar é melhor do que ficar sem, com certeza. E aí, em relação ao banho, nós temos a informação que cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. E para um banho de chuveiro elétrico, né, de 30 minutos, gasta-se aproximadamente 90 litros de água. Então, se a gente toma banho com o chuveiro ali, né, ligado, durante meia hora esse banho vai gastar 90 litros. É bastante, né? Muito. E aí a questão 509 vem se baseando nessas informações, olha. Segundo o texto, cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. Quantos litros serão consumidos ao longo de 7 dias? Que é a mesma coisa de uma semana. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar os 200 litros que é gasto em um dia, só que não é um dia que nos interessa, né? A gente quer saber quantos são gastos em 7 dias. Então a gente vai multiplicar por 7. Porque são 7 vezes que a gente vai gastar esses 200 litros. Que é melhor não, né? Vamos economizar água, né, pessoal? E aqui do ladinho a gente tem mais um quadrinho que traz a seguinte informação. Olha lá. Vamos entregar 1.836 litros de água para os moradores da Rua Alfa. E aí a 510 nós vamos responder baseado nessa informação. Os moradores da Rua Alfa consumiram a metade da quantidade entregue pela empresa. Quantos litros de água eles consumiram? Veja, pessoal, aqui a gente quer saber quanto que é a metade do que foi entregue. Foi entregue 1.836 e eles consumiram a metade disso. Como que a gente faz para encontrar metade? Para encontrar metade, pessoal, é só a gente fazer o cálculo. Que cálculo é esse? É dividir por 2. Beleza? Galera, foram essas as atividades do dia 6 de novembro, páginas 128 e 129. Estamos no grupo para tirar dúvidas. Qualquer coisa, basta nos chamar. Certo? Fiquem bem, cuidem-se e forte abraço.